Olha, eu quero começar com esse caso grave onde um homem foi preso em flagrante após espancar um cachorro durante o dia. Esse caso aconteceu ontem no bairro São Sebastião, em Monte Azul Paulista. O repórter Gustavo Batista está direto da cidade agora com mais detalhes sobre esse caso, uma agressão que foi gravada, foi flagrada por testemunhas e merece também uma punição. Gustavo Batista, bom dia, boa tarde, boa semana para você. Bom dia, boa tarde, Valentim, para quem acompanha o Balanço Geral. Olha só, situação complicada, tudo isso foi nesse final de semana aqui na cidade de Monte Azul Paulista e essa briga familiar que acabou tendo, né, este cachorro como vítima. E tudo foi flagrado aí por uma imagem aí feita por uma pessoa que está lá, estava envolvida em toda esta confusão, e tudo isso foi parar nas redes sociais e ganhou grande repercussão aqui pelo município, né? O auxiliar de serviços gerais, o Matheus Guilherme dos Reis, de 32 anos, depois dessa situação flagrada aí por esta imagem, ele foi preso em flagrante pela prática de maus tratos contra animal doméstico. E toda essa ação, como a gente disse, aí foi registrada por essa testemunha que estava dentro de casa lá no momento do crime. Nem pelas imagens é possível ver o momento em que o homem bate no animal usando lá uma barra de metal. Segundo o boletim de ocorrência, o morador da casa informou à polícia militar que o suspeito teria se envolvido, né, em uma discussão com o homem que mora nos fundos da casa. Essa mesma informação, inclusive, foi repassada pela Guarda Civil e posteriormente para a delegacia, né, para a Polícia Civil. Durante todo esse desentendimento, o Matheus ele pegou esse pedaço de ferro maciço, passou a golpear o portão da residência e, nesse momento, o cão reagiu com latidos, né, na tentativa, claro, de proteger os moradores. Então, ele foi atingido aí por este golpe, por este homem. Numa outra imagem, a gente tem, inclusive, o registro aí de como ficou lá na hora o ferimento nas costas do animal. A Guarda Municipal aqui de Monte Azul, então, foi acionada, conseguiu localizar o autor que não estava mais na residência e apreendeu a barra de metal usada aí neste crime. E antes de ser levado para a delegacia, o suspeito, ele foi inclusive levado para um pronto-socorro aqui na cidade, né? Ele alegava ter sido mordido, né, no pé pelo cachorro ao tentar se defender das agressões. E um boletim de ocorrência, então, foi registrado por maus tratos aos animais, como a gente disse, crime que ele deve responder agora na justiça. O Matheus Guilherme dos Reis, ele foi preso em flagrante e permanece à disposição da justiça na cadeia pública de Colina. Ele não passou ainda por audiência de custódia. Agora, na parte da manhã, agora há pouco mais de uma hora atrás, eu juntamente com o Jorge Amarioli, a gente foi até esta casa aí, onde aconteceu este crime, toda esta confusão. Nós conversamos com a tutora deste cão, que é chamado aí de Negão. O Negão, ele está com essa família há cerca de 2 anos, e então houve essa confusão com esse familiar que estaria alterado, não é possível saber se ele estava embriagado ou teria utilizado alguma substância aí suspeita, mas é fato que ele chegou lá ameaçando todo mundo, falou que ia matar todo mundo e de repente ele invadiu a casa, inclusive destruiu o portão desta residência, e aí este cão, ao tentar defender aí os tutores, a família, acabou sendo também agredido por este homem que ameaçava todo mundo por lá. Eu conversei agora na parte da manhã com a Denise, que é a tutora aí do cão Negão, ela é parente deste agressor, e ela trouxe mais detalhes aí pra gente, né, pra gente tentar entender o que foi que aconteceu nesta ocorrência neste final de semana aqui em Monte Azul. Vamos ver. Começou que eu estava dormindo, meu esposo assistindo o jogo, e chegou o sobrinho dele, invadiu a casa do meu cunhado. Aí, como as crianças, minha irmã estava no fundo. Aí ele falou umas besteiras lá, minha irmã pediu para ter um pouco mais de respeito, que tinha mulher e criança ali. Aí meu cunhado pediu desculpa. Aí o sobrinho do meu marido já começou, lá no fundo já chutou a cachorrinha do meu cunhado também. Já começou, pegou essa barra de ferro ali, começou a bater na porta do fundo, começou a ameaçar que ia matar meu esposo. Tentou invadir em casa, foi na onde o cachorro mordeu ele, depois que ele deu aquela ferrada nele. Ficava tentando proteger a família. Sim. Porque o Negão adotou a gente, né? Que faz 2 anos e meio que tá com a gente, que era um cachorro abandonado. E é isso só. Agora... Como que foi na hora que ele bateu? Como que o Negão ficou? Não, o Negão, acho que o sangue tava muito quente, né? Porque se ele sentiu dor, alguma coisa, eu não sei. Porque depois eu dei um dipirona pra ele, de noite, assim, pra ele. Eu não sei como que foi. Se ficou, ele só tá com furo nas costas, então não mancando nada. Parece que tá bem. Aparentemente ele tá bem, né? Agora às 3 horas nós vamos passar ele na zoonose pra ver.
Explica por que é um negão para vocês aí. O negão é alguém já da família, que você chegou numa casa, ele adotou você, explica a história dele. Não, o negão ele adotou a gente, é da família, tipo assim. Eu não era muito apegada com cachorro, assim, né? Porque eu acho que pra você pegar o cachorro você tem que ter muita responsabilidade. E a gente já tinha uma, que é o xodó da família, né? Que ontem também ela tava quase apanha também, né, tadinha. E aí o negão entrou na família e agora eu acho que não sai mais, né? É o nosso amor, nosso xodó, tadinho. Que não aconteça mais nada com ele, né? Não vai acontecer mais nada não. Se eu puder defender, aí defende. Pra gente terminar agora, fala pra mim um pouco dessa questão da medida protetiva, né? Que vocês estão com medo, claro, que ele seja solto lá, venha pra cá, né? Parece que vocês fizeram um pedido aí pra ele não vir aqui. Até ameaçar você e a família toda. Então, a questão da medida protetiva, eu não sei, porque foi meu marido que foi na delegacia, né? Mas o delegado, ele falou que ele poderia voltar, que saísse, aí o delegado falou que já ia expedir um mandato de medida protetiva contra o cachorro, com a gente também, que ele não pode chegar perto, o meu cunhado, minha família. Vocês estão com medo que ele volte a ameaçar vocês aqui? Ele é meio surtadinho, né? Então dá um pouco de medo dessas pessoas, né? Que não aconteça de novo, né? Não, Deus quiser não vai acontecer mais não. Pra gente agora realmente terminar, eu esqueci de perguntar pra você, o que você acha, né, de situações como essa, né, que nem nesse caso acabar descontando tudo no cachorro. A gente tá vendo que tá acontecendo um monte de casos desse jeito, né? O cachorro é alguém da família, né, no caso de vocês, né? A família também sente tudo isso? A família sente bastante, porque a gente fica com dó, porque tipo assim, elas são indefesas, né, não sabe se proteger, se defender. A mesma coisa, se agredir um idoso, o idoso também não se defende. Então tem que ter mais justiça nessas partes também. E a gente vai começar agora com o GCM Rogério, guarda civil aqui de Monte Azul, que foi o primeiro a chegar aí neste local. Quando ele chegou já no local, né, Rogério, depois de vocês serem acionados, vocês tinham a informação, como a Denise disse ali, que existia lá uma briga generalizada, este homem teria invadido essa residência, estaria ameaçando todo mundo, e só que quando vocês chegaram lá, ele já não estava mais no local, ele tinha fugido? Primeiramente, bom dia aos telespectadores da TV Record e Balanço Geral. Exatamente, nós recebemos uma solicitação do secretário de Segurança aqui do município, onde ele nos relatou que estaria acontecendo um desentendimento entre familiares e que um dos indivíduos estaria de posse de um objeto de ferro maciço tentando arrombar o portão e que após arrombar esse portão, o animal, cachorro, no intuito aí de proteger tanto a casa, também os tutores, havia latido e ido em direção a um indivíduo, e esse indivíduo teria então agredido esse animal. Rapidamente, então, juntamente com o meu companheiro de viatura aí, o GCM Domingos, nós nos deslocamos e ao chegar no local, o indivíduo já não se encontrava mais no local. Ele havia deixado o ferro que ele utilizou para agredir o animal junto ao solo e se evadido aí, tomando rumo ignorado. Então, após nós coletarmos as informações de quem era esse indivíduo, o que havia acontecido no local, rapidamente, então, nós já saímos em patrulhamento com vistas a esse indivíduo, que já é conhecido nos meios policiais. Já no bairro onde ele reside, nós logramos em localizá-lo e imediatamente realizamos a abordagem. E de momento ele disse que ele foi mordido pelo cachorro e que então por isso ele havia desferido alguns golpes contra o animal. Ele confirmou que teria agredido aí? Sim, confirmou. Imediatamente já foi proferido voz de prisão em flagrante para esse autor e foi conduzido ao pronto atendimento municipal para realizar exames clínicos, que é de praxe. Posteriormente, ele foi conduzido pela equipe até o plantão policial na cidade de Bebedouro, onde a autoridade competente aí, representada naquele momento pelo delegado Dr. Flávio Martins Vilela Tavares, que é o delegado titular aqui de Monte Azul Paulista,
onde o mesmo, após tomar conhecimento de todos os fatos, ele ratificou a prisão em flagrante desse autor pelo crime de maus tratos qualificado. Rogério, como que foi a saída com ele até o posto de saúde, a unidade de saúde aqui? Lá foi confirmado realmente que ele teria sido mordido? Ou realmente não? Porque a gente não consegue observar isso nas imagens que foram divulgadas. Sim, ele apresentava sinais de uma pequena mordida em tornozelo esquerdo, tá? Mas é coisa simples, né? Não justifica de maneira alguma a atitude que ele teve naquele momento contra um animal indefeso. E ele, a todo momento, para vocês, justificava que seria por causa dessa mordida, essa agressão, dessa forma, né? Que poderia, inclusive, ter tirado talvez até a vida de uma pessoa, porque ele queria matar outras pessoas, ele dizia a todo momento, segundo a Denise. Conforme imagens, né, de vídeo que já estavam circulando aí na noite de ontem, fica nítido que ele, de posse aí de um pedaço de ferro, ele que arrombou o portão da residência, e o cachorro somente agiu aí por instinto para defender o seu território e até mesmo seu tutor, né? O cachorro foi na direção dele latindo, onde ele desferiu aí vários golpes contra o animal. Rogério, agora a gente vai ver o que o delegado de plantão, o delegado, como você mesmo disse, ele é o titular aqui de Monte Azul Paulista, tem a falar a respeito desta ocorrência. A gente volta a reforçar então que este homem agressor ele foi preso em flagrante aí por maus tratos, está já na cadeia de Colina, mas aguarda audiência de custódia. Ele trouxe mais detalhes, inclusive um pedido, segundo o próprio delegado, que ele já teria feito para a Justiça de prisão para que seja convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva deste homem. Vamos ver. Após intensas diligências, os GCMs conseguiram lograr êxito em localizar o indivíduo em sua residência, conseguiram apreender inclusive o pedaço de ferro utilizado para agredir o animal e me apresentaram no plantão. No plantão lavrei a prisão em flagrante pelo crime de maus tratos qualificado por se tratar de cão, cuja pena é de 2 a 5 anos de reclusão, sendo um crime inafiançável na esfera policial. Dessa forma, o indivíduo foi conduzido à cadeia pública de Colina, local em que permanecerá à disposição da Justiça. Inclusive, representei pela conversão do flagrante em prisão preventiva, ou seja, que o indivíduo responda o processo no cárcere, privado de sua liberdade em razão da crueldade de seus atos, a repercussão que o caso está dando na cidade, pois só com leis mais severas, com atitudes mais severas, vamos conseguir diminuir o crime de maus tratos. Olha, o delegado está de parabéns, a Guarda Municipal está de parabéns e eu espero que a Justiça também possa ser parabenizada por manter esse homem preso. Ah, Valentim, ele agrediu o cachorro, tá bem, mas, gente, enquanto não tiver a punição, Gustavo e amigos de casa, nós não temos aqui, olha, temos que ter exemplos e falar, olha, se você bater em um animal, você vai preso. Se você matar um animal, você vai preso. Ah, mas antes fazia isso, hoje não faz mais. Acabou. Agora, é claro, tem muitas pessoas que estavam ali em volta também, Gustavo, até queria que você perguntasse para o pessoal da Guarda Municipal, agradecendo, falando ao vivo aqui no Balanço Geral, agora 10 minutinhos para o meio-dia. Outras pessoas que estão em volta e que algumas sim, né, tentaram segurar aí o agressor, tentaram puxá-lo, evitar com que ele batesse no cão, mas outras apenas assistem a essas agressões. Não puxam o cachorro, não fecham o portão, não arrancam a barra da mão desse homem. Essas outras pessoas também podem ser responsabilizadas de alguma forma, porque me assusta ver que pacificamente as pessoas, algumas, não todas, tá? Tem gente que tenta retirar ali e segurar o homem, mas alguns outros homens até ficam do lado. Tipo, o cachorro tá apanhando e o cara tá aqui, ó, segurando a latinha na mão e vendo o cachorro quase sendo espancado e morto ali, Gustavo. Com
Com certeza, tudo isso deve ser investigado pela Polícia Civil para tentar esclarecer realmente qual que é a participação de cada uma dessas pessoas e se realmente alguém ainda pode responder além deste homem, desse agressor que foi preso em flagrante. Vou aproveitar aqui o Rogério, mais uma vez, a situação como a gente vê ali, tem muitas pessoas lá que estavam tentando afastar o homem, segurar o cachorro, mas tem outras que não fizeram nada também. É importante nesse momento tentar ajudar ali também para tentar evitar algo mais grave, que neste caso do cachorro, a gente conseguiu ver o negão, tá super bem, mas poderia ter até provocado a morte dele ali. Sim, com certeza. Tinham várias pessoas aí envolvidas, né? E poderiam sim, né, ter agido de outra forma em defesa do cão, né? Mas o indivíduo estava bastante alterado no momento aí de posse de um objeto de ferro maciço. Creio que isso aí intimidou, né, as pessoas que estavam no local naquele momento. Ele falou o que ele havia ingerido, bebida alcoólica, droga, para ele estar tão alterado? Já no pronto atendimento municipal, em exames clínicos, ele disse lá ao médico plantonista que ele havia feito uso aí de bebidas alcoólicas e também de substâncias ilícitas, né, crack. Para a gente terminar, Rogério, como a gente viu, a Guarda Civil aqui de Monte Azul agiu de uma forma rápida aí, e a Guarda Civil, você e outros oficiais aqui estão apostos para atender a população. Então, situações semelhantes a essa aí, só entrar em contato com a GCM de Monte Azul. Positivo, nós temos aqui o nosso telefone, né, que é o 153, temos também um telefone fixo, que é o 17-3361-2782, pode estar fazendo qualquer tipo de denúncia, também relacionada aí a maus tratos animais, não precisa se identificar, caso a pessoa não queira se identificar. E dizer também que a Guarda Civil Municipal ela já tem feito esse tipo de trabalho em outras situações, também de maus tratos, tá? E eu deixo claro aqui, peço que a população denuncie, caso saiba de algo semelhante, né? Gostaria de aproveitar a oportunidade também aqui para ressaltar o nome dos demais GCMs aí, companheiros que atuaram aí nessa importante prisão desse indivíduo aqui em Monte Azul. Estávamos então eu e o GCM Domingos, né, que compomos uma viatura. Na outra viatura, GCM Fernandes, Luiz Bezerra, e na terceira viatura estava o GCM Fragoso e a GCM feminina Cláudia, que foram de grande valia aí nessa prisão. Muito obrigado pela participação aqui no Balanço Geral. GCM Rogério aqui de Monte Azul, falando então a respeito desta ocorrência que movimentou aqui a cidade neste final de semana e até agora, claro, repercute diante destas imagens aí que estão pelas redes sociais. Aí vale aqui o reforço do GCM Rogério, né? Qualquer situação em flagrante, entre em contato com a Guarda Civil aqui de Monte Azul.